Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renara, mostro aqui a minha vida de concurseira, estudando para o concurso do Banco do Brasil. Então, para você que chegou aí, que é novo, não se esquece de se inscrever no canal. E para todo mundo que já faz parte aqui dessa comunidade, não se esquece de deixar o curtir e deixar o curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos. Bem, para começar, peguem um café, sentem no sofá, peguem um copo d'água, porque hoje aqui o assunto é longo e a gente vai papear bastante. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos tratar sobre aquilo que eu acho que é o pior erro dos concurseiros. Que no final das contas não é sobre aquilo que é o pior erro dos concurseiros, eu acho que é o pior erro que nós, seres humanos, cometemos, que é a comparação. Primeiro, porque que surgiu a ideia de fazer um vídeo falando sobre esse tema. Dos vídeos que eu postei anteriormente, eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários, e alguns chamam mais atenção sobre a forma de como as pessoas comentam. Alguns relatam algumas dificuldades, alguns aconselham alguns métodos novos de estudo, e enfim, uma interação muito boa que a gente tá tendo aqui nos comentários. Mas, como eu disse, dois me chamaram bastante a atenção. O primeiro foi uma pessoa que comentou sobre o meu lugar de estudo, que a pessoa comentou que lugar incrível, enquanto que essa pessoa, só tinha apenas uma cadeira e uma mesa de plástico para poder estudar. Esse foi o primeiro comentário que me chamou a atenção. E o segundo comentário foi sobre uma moça também, que ela falava sobre a questão do tempo dela de estudo, que ela achava que talvez não conseguisse obter êxito porque o tempo dela era muito mínimo para estudar, porque a rotina dela era muito puxada. E aí daí veio essa ideia do quanto a gente se pune relacionado a se comparar com outras pessoas. O primeiro ponto, eu fiz até um checklistzinho aqui para eu tentar organizar aqui os meus pensamentos, já que eles são meio assim tortuosos, vão e voltam e às vezes deixam as pessoas confusas. É que eu não sou imune a isso, eu sou uma pessoa que me comparo muito. Hoje, bem menos, mas já me comparei muito mais. O primeiro ponto que eu quero dizer é que a comparação, ela é algo que só te coloca pra baixo. A inspiração é diferente da comparação. Eu me inspirar em você, eu me inspirar na sua vida, eu me inspirar na sua rotina, dentro daquilo que está nas minhas possibilidades, na minha rotina e na minha vida é uma coisa. Mas a comparação em si é você se maltratar, é você se punir por uma coisa que você não tem controle. Quando eu me coloco numa situação que eu me comparo, seja com a mesa de estudo, seja com o ambiente de estudo daquela pessoa, seja com o tempo de estudo que aquela pessoa tem, eu tô me punindo porque eu não vou conseguir ter a vida daquela pessoa, a rotina daquela pessoa, pelo menos não naquele momento, se eu só usar aquilo dali como comparação. Tá entendendo aí a diferença entre comparação e inspiração? Eu me inspiro para conseguir ter aquilo, ter mais tempo, poder ter uma mesa melhor de estudo, ou eu posso me comparar para me colocar num lugar de derrota, porque eu não vou conseguir ter aqui, chegar em algum lugar, obter um êxito no concurso, porque o meu oponente ou o meu concorrente, ele já tem muito mais do que aquilo que eu considero que eu tenho. Esse é o primeiro ponto. Então, como eu disse, eu já me comparei muito. E isso, gente, é para todos os aspectos da vida. Eu posso dizer que uma das coisas que me influenciaram muito a estudar para o concurso foi a respeito do meu emagrecimento. Eu sei que pode parecer que eu estou saindo fora do contexto, mas vocês vão entender, eu vou voltar aqui pro assunto principal. Eu sempre fui uma pessoa magra, porém no decorrer da vida eu tive oscilações entre altos e baixos dos pesos até que eu cheguei a 86 quilos, ou seja, quase obesidade ou obesidade, não lembro. E eu sempre mirava e me comparava com mulheres com um biotipo magro, um biotipo que não fazia parte da minha realidade. E aquilo me frustrava muito, porque eu ficava imaginando, não adianta eu ir atrás da academia, sendo que eu nunca vou ter esse corpo. Eu não nasci pra ter esse corpo. E aqui a gente não está falando sobre estética, beleza, ser magra ou saúde, ou ser gordo, se é o que é feio e o que é bonito. Não, eu estou falando aqui sobre somente comparação, é minha subjetividade, é sobre a minha realidade. Então, eu sempre fui aquela pessoa que achava, eu vou continuar assim mesmo, me alimentando dessa forma, que não era saudável, a forma como eu me alimentava. Eu não vou pra academia porque eu nunca vou ter esse corpo. A rotina daquela pessoa é muito mais perfeita. A pessoa já nasceu com aquilo, ela foi beneficiada pela genética e tal. Enfim, sempre aquela comparação de que eu não ia conseguir sair daquele lugar que eu estava, que me incomodava. Pode não incomodar as outras pessoas, mas estar com 86 quilos me incomodava. Porém, pela comparação, eu ficava naquele lugar de conforto, porque eu tinha a justificativa perfeita para não mudar. E aqui também lembrando que nós não estamos falando da positividade tóxica, porque tem a positividade tóxica de pessoas que estão em situações de completa vulnerabilidade e você pensa, mas não sai dali porque não quer, porque a gente sabe que não é realidade. Mas voltando a esse ponto, até que chegando aos 86 quilos, que foi o ápice do meu peso assim mais alto, eu resolvi ir pra academia e pasmem, aqui uma linguagenzinha jurídica para quebrar o gelo. Eu resolvi ir pra academia
Porque uma das coisas que começaram a me incomodar quando eu tava com excesso de peso foi as minhas mãos. Eu não reconhecia os meus dedos, a minha mão inchou muito, eu não conseguia colocar uma aliança. Então eu resolvi ir pra academia, não porque eu estava em busca do corpo perfeito, eu não olhava mais os corpos das mulheres, porque eu já tinha me colocado naquele lugar ali de que eu não conseguiria mesmo. E então fui pra academia, eu queria que coubesse a aliança no meu dedo, a meta era essa. E eu tinha uma questão também, outra parte do corpo também, de uma estética que nem ficava visível, que também não é a barriga, não é nada assim comum, era uma parte do meu corpo que me incomodava, e eu disse que se eu melhorasse essas duas coisas, estavam boas. Então, ou seja, eu anulei a questão da comparação. E eu comecei a ir pra academia. Como a minha meta era só permanecer indo pra academia, eu não tinha meta de, eu quero perder tantos quilos, eu quero, não, nem subia na balança, eu simplesmente ia pra academia, levava muito na brincadeira, às vezes dia que tava chovendo, eu devia perder mais peso só porque eu devia ganhar mais pontos só porque eu vim pra academia no dia de chuva, e nessa brincadeira eu continuei, sempre sem expectativas do que pudesse acontecer, e dessa continuação, sem me colocar pressão, sem me comparar, sem olhar o que o coleguinha tinha conseguido, sem olhar como era o corpo daquela modelo espetacular que a gente sabe hoje em dia muito bem que os filtros estão aí pra encobrir muitas coisas e nos deixar mais paranoicos referente a isso, eu consegui eliminar mais de 26 quilos. E nunca foi por comparação. Para vocês terem uma ideia, eu só consegui perceber que eu já estava atingindo alguns objetivos, não pelo espelho, não pela balança, mas pelos olhares externos. Quando as pessoas começaram a notar essa diferença em mim, que eu tinha emagrecido, e que o emagrecimento junto da disciplina de ir para academia, uma alimentação melhor, tem uma melhora mais visível para o corpo do que quando a gente só faz uma dieta sem praticar atividades físicas. Enfim, eu notei essa questão da comparação aí. Primeiro ponto que no emagrecimento me ajudou, né, referente à questão da comparação, e o outro foi a questão da disciplina, o quanto o tempo é necessário pra gente conquistar alguma coisa. E eu não estou falando aqui do tempo, principalmente para quem estudou para concurso, não é que você se dedicou 6 horas por dia ou 10 horas por dia, eu tô falando do tempo, de tempo referente à distância, se é que eu tô conseguindo ser clara. O quanto de tempo você vai precisar para chegar ao seu objetivo. Muitas pessoas chegam pra mim, nossa, Renara, você emagreceu tanto. Como se eu tivesse emagrecido, tivesse ido pra academia há 4 meses e tivesse perdido 26 quilos. Quando, na verdade, eu comecei esse meu processo desde 2020. Não teve uso de medicamento, e eu não tô criticando aqui quem usa. Cada um tem a sua realidade. A gente sabe que esses medicamentos, eles podem trazer benefícios, né, esses de emagrecimento. Não é sobre isso. Mas foi gradativamente. Ou seja, foi aquele pouquinho realizado todos os dias. No começo eu ia, faltava muito, mas continuava indo, não desistia, passava pouco tempo na academia, e aí até com o tempo eu fui pegando o ritmo pra me manter ali ativa. Ou seja, demorou muito tempo, gente. São quase 5 anos desse meu processo de início de 86 quilos até hoje aos 59 quilos, talvez 60 quilos, não importa o número, mas só tô querendo ser exata aqui para o exemplo do que eu quero falar. Gente, já foi 9 minutos, ainda tem tanto assunto. Mas enfim, a primeira vez que eu prestei atenção sobre comparação foi aí. Eu disse, cara, como a comparação nos faz mal? Porque se eu tivesse me comparando ainda, que eu não ia conseguir ter o corpo tal, que eu não tenho o corpo das modelos, eu não tenho o corpo das mulheres que eu admiravam como perfeito, mas eu tenho um corpo que está melhor do que o corpo de 86 quilos, que eu tinha, que não estava saudável. Até porque quando você se alimenta muito ruim, o seu corpo, ele mostra que você está se alimentando muito ruim. Ele externa isso, né? Então, assim, quando eu parei de me comparar, que eu só ficava olhando o que eu tinha melhorado, o que eu tinha conquistado, mudou uma chavinha. Mudou uma chavinha muito importante. Então, um comentário que eu coloquei, voltando agora dessas duas pessoas, o primeiro foi da pessoa que tem a mesa de cadeira de plástico. Quando eu estava estudando para a UAB, nós estávamos passando por uma situação financeira muito difícil aqui na minha casa. E eu não tinha esse espaço aqui bonito que eu tô tendo agora, até porque é uma casa alugada, né? Essa casa nem é nossa. Mas eu sou muito privilegiada, eu tenho muitos mecanismos e muitas ferramentas que outras pessoas não têm. Isso é fato, a gente não pode romantizar a dificuldade que as outras pessoas passam e dizer que todo mundo consegue e todo mundo tem as ferramentas e todo mundo chega ao mesmo lugar da mesma forma. Seria muita ignorância da minha parte fazer isso. Então, quando a pessoa me disse colocou no comentário que estuda com mesa de plástico, cadeira de plástico, cara, essa pessoa, ela me inspira muito mais do que eu posso inspirar outra pessoa. Porque mesmo diante da dificuldade, mesmo com pouco que ela tem, com o espaço que ela tem, com o que ela tem, ela tá lá se esforçando. Porque às vezes, o que eu quero deixar claro é que mesmo eu tendo tudo isso aqui, me falta simplesmente a motivação e a disciplina.
para vir e sentar. Eu tenho uma cadeira confortável, eu tenho um espaço confortável, eu tenho ferramentas que facilitam o meu estudo e mesmo assim eu procrastino o estudo. E mesmo assim, eu nem obtive o êxito de ser concursado. Tem pessoas que têm bem menos do que eu e já conseguiram feitos muito maiores. Então, essa comparação, ela é ruim, não no sentido de que você não está passando por dificuldade, que não é que está sendo mais difícil para você, está sendo mais difícil para você. É uma realidade, infelizmente, que às vezes a gente precisa encarar. Mas não significa que aquela pessoa que tem mais, ela é melhor do que você. Melhor que eu digo, melhor no desempenho, não melhor só na parte material. Às vezes você tem menos, mas você é muito mais desempenhado, você é muito mais focado, você é muito mais disciplinado, você absorve muito melhor o conteúdo, mesmo tendo um dia difícil. E tem uma pessoa, por exemplo, tem dias que às vezes eu tô com um tempo mais livre, ao invés de eu me dedicar mais, fica, mas eu tenho mais 1 horinha, mas eu tenho mais 2 horinhas. E acabo procrastinando, e um dia que eu poderia ter sido super produtiva, eu me tornei a pessoa mais improdutiva possível. Então aí tá o primeiro aspecto. O segundo é pra moça que diz que tem pouco tempo e acha que não vai conseguir obter êxito porque o tempo é pouco. De fato, o tempo ele é bem mais curto para determinadas pessoas e vai ser também bem mais complicado para que aquelas pessoas conquistem os seus objetivos. E a única diferença é que talvez elas vão precisar de mais tempo. O que, querendo ou não, se torna mais difícil porque você vai precisar de mais disciplina, de mais estímulo, de mais motivação, porque o seu tempo vai ser mais longo. Mas isso não significa que você não vai ter resultado. Nossa, Nara, parece que você nem tá ajudando. Gente, eu assisto muitos vídeos e às vezes eu vejo as pessoas simplificando, deixando simplista demais a dificuldade das outras pessoas. A gente precisa encarar que as pessoas vão passar por mais dificuldade. Sim, elas vão passar por mais... Vai ser mais difícil, mas que não é impossível. E que a gente precisa entender que quando a pessoa recebe uma reclamação, não é só porque ela tá ali querendo reclamar, é porque de fato é difícil. A gente só não pode estimular essas pessoas a continuarem reclamando e se colocar naquela situação de vítima, porque ela é muito confortável e às vezes pode acabar paralisando a gente ao invés de impulsionar. Saber que é difícil, estimular aquelas pessoas ali para saírem daquela situação difícil. O outro ponto, como eu disse, né, acreditar que a vida do outro é perfeita, que o corpo do outro é perfeito, que o método de estudo do outro é perfeito, que a vida do outro é perfeita, que a casa do outro é perfeito, que o cantinho de estudo do outro é perfeito. Gente, cantinho de estudo, principalmente aqueles vídeos com muita caneta, muito papel, muitas ferramentas de estudo, sabe o que é que impulsiona? O consumismo. Muitas das coisas que eu tenho aqui, eu paro e penso, meu Deus, pra que eu comprei isso? Eu podia ter esse dinheiro guardado, eu podia ter comprado outra coisa, eu podia ter feito outra coisa, e na verdade foi mais pelo aquele impulso de você achar, como eu digo, eu ainda fico nessa situação de comparação, de que eu precisava daquilo dali porque a blogueira tem aquilo dali, porque eu tenho aquilo dali. E infelizmente hoje as redes sociais nos levam a colocar isso porque parece que o cantinho bonito, o lugar bonito, gera mais engajamento do que quando você coloca um lugar de fato menos arrumado ou com menos, vou botar cacareca, a realidade é essa, que são cacarecos. Eu digo isso porque até pouco tempo atrás eu estava morando em um apartamento que não tinha essa visãozinha aqui e eu não comecei os meus vídeos lá porque eu não queria postar os meus vídeos num local que era fechado, não era iluminado. Então quando eu vim aqui para essa casa que a gente alugou, que tinha esse espaço, eu digo, agora é a hora de eu começar a gravar vídeos. E realmente tem um fundamento porque as pessoas assistem mais, infelizmente essa é a realidade. Mas isso não significa que eu sou melhor do que você que tá aí, que não tem essa janela com essa iluminação, que não tem aqui os meus cacarecos, as minhas canetas, enfim. Então nós dois temos a mesma capacidade, talvez caminhos diferentes, mas a capacidade com certeza é a mesma e talvez você tenha até mais do que eu. Aí, outro ponto é achar que precisa, se comparando com as outras pessoas, que precisa de tudo isso para começar a estudar. Não precisa, a gente só precisa da disciplina. A realidade é essa, eu já comprei várias coisas, troquei de mesa, não sei o que, não botava a bunda na cadeira. Então você com certeza não precisa isso, eu vou apressar que eu passo porque já tá com 15 minutos de vídeo. A outra coisa na minha época da UAB, eu sou uma pessoa muito acelerada, muito acelerada. Então, quando eu fui estudar para a OAB, como eu disse, eu estava passando aqui nossa família estava passando por momentos de dificuldade financeira. E o meu ano da OAB foi o primeiro ano em que, em um único ano, iam ser aplicação de 3 provas, que nos anos anteriores eram 2. Então a minha antecipou. Eu estava programando para começar a estudar em um determinado tempo, mas como antecipou, e eu estava tendo que trabalhar, então não tinha como começar a estudar. Enfim, resumidamente, eu tive 30 dias para estudar para a prova da OAB. E é muito pouco tempo. Apesar que a gente sabe que a prova da OAB você precisa atingir uma nota. Você não precisa, você não briga por uma vaga. Você tem que atingir aquela pontuação ali de 40 pontos, você já está aprovado na primeira fase. E o que foi que houve? Eu comecei a assistir os vídeos e eu assisto os vídeos muito acelerado. Algumas pessoas acreditam que eu nem consigo entender, mas eu entendo. Era no 3, na velocidade 3,
3,5, então eu ficava assistindo vídeos de matérias que eu tinha mais dificuldade de resolver muitas questões, comprei aqueles livros de resolver questões, e eu ouvia muito dos professores dizendo que se você assistir às aulas aceleradas, você não vai conseguir a sua aprovação nunca. E eu ouvia várias pessoas, coaches, dizendo isso, e eu ficava pensando, gente, se eu não passar na UAB, estudando do jeito que estou estudando, eu não sei estudar de outro jeito, vai ser muito difícil. E eu fico, na época da OAB, para vocês terem noção, eu me prometi que eu não faria mais concurso, porque se eu não passasse, principalmente se eu não passasse, eu não saberia estudar de outro jeito. E 90% das pessoas ficavam criticando, você precisa estudar assim, você precisa estudar assado. E eu via o fulano que estudava desse jeito, e Beltrano que estudava desse jeito, e eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir. Resumo da ópera, eu estudei, acho que foi uns 30 dias, e eu assistia muita videoaula. Eu lembro que a de ética, a ética da UAB, eu deixei pra estudar na última semana, que eu não tinha visto nada. Eu disse, não, vou deixar pra última semana. E eu estudei. Minha amiga, essas aulas aceleradas eu vi não sei quantas vezes. Eu sei que no final eu fiz 49 pontos. E, gente, eu tava tão nervosa que quando eu tava corrigindo a prova, eu tinha corrigido 50% da prova, eu estava na casa do meu irmão, eu fui fazer a prova que não era na minha cidade, né, onde eu morava. E aí, quando eu tava na metade da prova, eu já comecei a chorar porque eu disse pra ele que eu não passava. Eu tava tão convicta porque eu ficava me comparando, porque eu ficava vendo que os outros diziam que eu não ia passar, que quando... E ele, calma, irmã, mas você vai ter outra oportunidade. Eu já senti aquilo, as minhas pernas tremendo, eu disse, eu não vou conseguir estudar de outra forma, eu não vou conseguir. Quando sai acompanhando, né, pelo YouTube o resultado, quando eu terminei eu tinha feito 49 pontos. E eu estava desesperada achando que não ia passar. E assim eu fiz também na segunda fase. Eu achava, não vou passar, mesmo passando na primeira fase. Porque eu sempre ficava consumindo aqueles conteúdos e os professores dizendo, se você estuda assim, se você estudar assado, significa que você não vai passar. Então, eu ia fazer a prova, mas com aquela convicção de que não iria passar, porque eu ficava me comparando. Se as outras pessoas que passaram, elas só passam assim. Gente, não existe uma verdade única. Nós somos muito plurais. Cada pessoa vive de um jeito, tem uma realidade de um jeito, tem um contexto de um jeito. A cultura daquela pessoa familiar é de um jeito. A rotina daquela pessoa é de um jeito. Como é que hoje as pessoas querem pregar um método único? Se você faz assim, você tá errado. Se você faz assim, você tá errado. Eu vejo as pessoas fazendo rios, se você estudar por PDF, nota até 10, a pessoa 0 de 10. Gente, quem só consegue estudar por PDF tá errado? Tem um monte de gente que passou em um concurso estudando por PDF. Mas quem anda de ônibus, tem 2 horas no ônibus pra ir, 2 horas no ônibus pra voltar, porque precisa trabalhar e escuta as videoaulas que já passaram pra concurso. Essas pessoas também estão erradas? Porque a realidade não é de quem tem tempo pra sentar, uma mesa perfeita, um local perfeito, tudo perfeito pra poder começar a estudar. Aqui, essa daqui não é a realidade, essa daqui é a expectativa. A expectativa do consumo, colocar a mesa bonita, o fundo bonito, as canetas coloridas, tudo isso aqui é a expectativa. A realidade, principalmente do brasileiro, ela é completamente oposta. São de pessoas que trabalham, são de mães, são de homens que têm a responsabilidade, às vezes, de sustentar uma casa, são de meninas que estão ingressando aí na vida também, que já precisam trabalhar. Quem está estudando para concurso, na verdade, a maioria é porque quer sair da dificuldade. São poucas as pessoas que vão para concurso que já estão naquela vida fácil. Óbvio que tem, a gente sabe que tem muitas pessoas aí que querem um concurso. Hoje, ainda mais, eu também não posso deixar de pontuar isso, que hoje, mais ainda, as pessoas, mesmo as de classe mais elevada, as classes social mais elevada, estão migrando para concurso. Isso é um fato, mas a maioria das pessoas é aquelas pessoas que o din-din tá faltando. Então, não vamos nos comparar às pessoas que estão colocando na internet, por exemplo, no meu caso, que parece que está com a vida perfeita. Como eu disse, eu nem passei em concurso ainda. Não passei, eu tô na mesma situação com você. Enfrentando algumas dores, outras nem tantos, mas outras que são pessoais, e a subjetividade e a realidade de cada um, que às vezes pode não ser uma dor que você enfrenta e que eu enfrento. Nós temos a vida pessoal, que conta também muito sobre isso. Então, o recado maior que eu quero dizer aqui pra vocês é, não se compare. Se você conseguiu estudar 1 hora ontem, meu bem, você, já pode botar uma estrelinha pra você. Se você conseguiu estudar meia hora hoje, depois de um dia cansado de trabalho, uma rotina pesada, pode ganhar a estrelinha também, anotar uma estrelinha aí, porque cada um é único. Não dá pra gente querer englobar todo mundo no mesmo balaio de gato e achar que vai dar certo pra todo mundo igual, porque não vai dar certo. E é esse o recado, depois de 21 minutos e 11 minutos e alguns segundos aqui de vídeo. Eu sei que eu acabei me prolongando mais, mas o que eu quero dizer é que no final é só a sua realidade que importa. São as suas dores e os seus sabores que vão contar. E a conquista é unicamente e exclusivamente sua. Então é isso, meus amores. Eu espero que o recado tenha dado. Eu espero que vocês tenham chegado ao final desse vídeo, depois dessa conversa extensa. Me deixe aí nos comentários se você sofre com essa comparação,
com esses momentos que passam pela cabeça do concurseiro, principalmente quando a gente está estudando, é difícil a concentração e não ficar pensando algumas besteiras, mas sem mais alongamento, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!